Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nesse quadro que já é sucesso no Brasil, né, Frei? É o Que é isso, moço? Que é isso, moço? Você aqui, nosso paroquiano da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Eldorado do Carajás. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui com uma pessoa especial aqui comigo, né? O Frei Vicente, que aquela velha pergunta, né, que as pessoas falam, né? O que é um eremita? Não sei. Vamos tentar responder um pouquinho isso, Frei, no vídeo de hoje? Vamos lá, Pedro. Uma boa ideia. Seja bem-vindo ao Eremitério, querido povo de Deus também que nos escuta, que nos assiste. É uma pergunta, né, muito pertinente e que muitas pessoas se fazem. O que é isso? O que é esse eremita? Porque tem padre, tem frei, tem eremita agora. A igreja fundou agora isso? É novidade? É uma coisa do Papa? Como que é? Esse estilo de vida eremítico ele surge lá entre o século III e o século IV, com São Paulo de Tebas, que não foi tão conhecido assim na época publicamente. Depois de São Paulo de Tebas, nós temos Santo Antão, né, que é aquele, podemos dizer, que abre as portas, né, da vida eremítica para a igreja. Arrasta uma multidão pelo deserto para viver esse estilo de vida, que tem por natureza uma vida silenciosa, uma vida recolhida, marcada pela oração. Esses são os aspectos importantes da vida eremítica, a oração e o silêncio. São dois aspectos muito importantes e associados a ele o aspecto também do trabalho, de onde, além de todos do sustento que vem do trabalho, também uma outra série de benefícios que ele nos traz, inclusive para a vida espiritual. Com certeza, com certeza. O trabalho dignifica o homem também, né? Tem um valor. E então Santo Antão tinha essa vida nesse estilo de silêncio, oração, trabalho e isolado, né? Sim. Digamos assim, né? No sentido de ser retirado, né? E esse pode-se dizer um carisma assim da igreja, da vida do eremita, assim, como foi se desenvolvendo? Sim, sim. Porque por mais que hoje, né, na nossa realidade em Eldorado dos Carajás, nós não temos aqui um deserto propriamente dito. Pois né? Assim como em outros lugares do mundo não tem. E tem eremitas também nesse local. Pois é. Então, nasce no deserto, traz essa característica própria, né, desse estilo de vida específico, mas que em outros locais a gente procura preservar aquilo que é próprio do deserto. O silêncio, o recolhimento, a solidão e associado a isso a vida de oração e de trabalho. Então, por mais que nós não estejamos propriamente no deserto, mas nós procuramos trazer aquilo que é específico dele. Perfeito. Não, eu pergunto isso justamente por causa do carisma e vocação realmente, né? Sim. Porque eu imagino você tem essa vocação de ser um eremita, é um chamado de Deus, né? Não é que hoje eu acordei aqui cedo, né, aqui em Eldorado, não, hoje eu vou ser eremita, né? Não funciona assim, né? Sim. Tem que ter algo a mais, né? Com certeza. Assim como toda e qualquer vocação, existe sempre aquele chamado de Deus. Então, a primeira coisa é Deus que nos chama, é Deus que nos chama, é Deus que nos leva ao deserto. E depois também uma disposição interior para aquilo que Deus chama. Então, não adianta somente Deus chamar, tem que haver também uma disposição interior, assim como todas as outras vocações. Então, é necessário que haja, além do chamado de Deus, uma disposição interior para esse estilo de vida específico, né, para conseguir viver mais recolhido, viver mais silencioso, né, e ter uma disposição também para a vida de oração. Sim. E você estava falando, né, uma outra palavra ali comigo um pouco antes, né, da gente começar a gravar o vídeo, que é o discernimento, Sim. né, propriamente dito, né? Não é eu acordei hoje, quero ser eremita, tem um caminho assim, né? Primeiro, como você disse, o chamado de Deus, daí o discernimento e quais são os passos assim do tipo de ser um eremita, assim, né? Então, além daquilo que a gente já falou, né, o chamado de Deus, a nossa disposição interior, o caminho mais seguro, eu costumo dizer que é sempre muito bem acompanhado de um bom diretor espiritual. Isso é indispensável, né, para qualquer fiel que deseja fazer uma trilha, né, buscando um caminho de santidade. Um segundo passo, né, para aqueles que às vezes estão começando, né, como leigos, é também, após essa reflexão com o diretor espiritual,
uma partilha aberta e sincera também com o bispo diocesano. Então, se você vai estar numa diocese, né, não está ligado a uma congregação religiosa, é importante que o bispo, como pastor, né, daquele rebanho, tenha ciência, né, e tenha conhecimento daquele seu desejo, e ele vai, né, como apóstolo, como pastor, ele vai dar os direcionamentos específicos. No meu caso específico, esse acompanhamento, essa sinceridade com o diretor espiritual, essa confiança também na pessoa do bispo, né, em saber que ele vai escutar, saber que ele vai dar o direcionamento que a igreja pede, que ele vai realmente me levar pelo melhor caminho, né? Então, tantas vezes paramos para conversar, né? Às vezes não é o momento de dar espaço, vamos esperar, vamos rezar, né? Vamos estudar um pouco mais isso, aquilo, procurar o caminho correto para dar passos seguros. E também esse relacionamento, como você falou, com o pároco, né? Então, eu estou em uma paróquia, né? Pertenço àquela paróquia, é importante ter também esse bom relacionamento com o pároco. Sim. E isso foi também muito importante para que eu pudesse, né, entrar nesse caminho de vida eremítica e conseguir vivenciá-la bem, ter esse auxílio, esse suporte da paróquia. Então, foi uma peça muito fundamental nesse processo, o Monsenhor Félix, que foi, né, o primeiro a acolher essa ideia, que me ajudou também nesse processo de amadurecimento, me acolheu bem na paróquia. Depois o Padre Marcos também, como seu sucessor, né, temos um relacionamento muito bom e dá uma assistência religiosa no eremitério, assim, muito presente, sempre muito solícito, né? Isso é fundamental. Sim, tanto que toda terça-feira, né, nós temos Isso aqui mesmo. uma atividade, né? Tem Santa Missa, o padre atende algumas confissões também, para mostrar que tem uma vida pastoral também, né? Sim. A função do eremitério, né? Não só tipo o pessoal, tipo, não, eu quero ser eremita, eu quero me realizar, né? Não, mas também coloca-se em favor da comunidade, né? Sem contar as orações, né, que você faz, que tem essa rotina assim de oração, que entrega por suas intenções, mas imagino também pelas intenções do povo aqui, também na nossa cidade e da paróquia. Sim, é muito colocado, né, nas orações, inclusive nas missas das terças-feiras nós temos a lista onde se coloca os pedidos de oração, que é apresentado na missa, e depois também nas orações, tanto pela manhã nas laudes, também nas vésperas, ao longo de toda a semana é apresentada aquelas mesmas intenções. E outras intenções que já são fixas é rezar nas intenções do Santo Padre, nosso Papa, e também, né, nas intenções do nosso bispo, daquilo que está proposto naquele mês para a diocese. Então, são as orações, né, ou melhor, as intenções que são sempre colocadas nas nossas orações. Sim. Também você começou a tocar agora no assunto, né? Queria que você partilhasse também conosco como que é um pouco a rotina, assim, então, né, do eremita, né? Certo. Então, a rotina básica, né, do eremitério, claro, que às vezes pode ter algo extraordinário, né? Mas o ordinário do dia a dia começa às 5 horas da manhã, com a oração do ofício das leituras, depois a Lexio Divina, e conclui-se com a laude e a leitura de um capítulo da regra de São Bento, que é a regra observada aqui no eremitério. Isso termina por volta das 6h30, às vezes se alonga um pouquinho mais. Depois disso, é preparar o café da manhã, dar uma organizada básica interna no eremitério, cuidar das plantas, abrir as janelas, né? Abrir as janelas, entrar um ar, e cuidar também da horta, né, pela manhã, de forma breve. Depois vem o trabalho externo, né, que eu realizo home office. Né? Depois você pode falar um pouquinho mais, claro. Né? Nossa, o eremita trabalha? Como assim, né? Com certeza, né? São Paulo diz que quem não quer trabalhar também não deve comer. Eu quero comer, devo trabalhar. Importante, importante. E o trabalho também tem um sentido muito interessante na vida eremítica, que é não nos deixar preguiçosos. Então devemos trabalhar. A preguiça que nos rouba do trabalho também nos rouba da oração. Então o trabalho tem esse aspecto muito importante na nossa vida, inclusive espiritual, não só de prover o nosso sustento básico, mas também de prover que nós estejamos livres da preguiça. E esse trabalho home office também facilita um pouco essa ideia de isolamento também, assim, né? Com certeza. Porque se vive nesse recolhimento, não tem como, né? Se tem um trabalho externo, com horários fixos, né? 5, 6 vezes por semana externo, acaba que rouba da vida eremítica, né? Rouba esse recolhimento. Então, por mais que tenhamos os horários de trabalho, mais é possível fazê-lo, né, de forma recolhida. Em outros você também vende terço, essas coisas que você produz, né? Então ajuda também na renda, né? Tem o artesanato, né? Os cordões,
terços, rosários, que são feitos também no eremitério. Legal. Depois, às 9 horas, uma pausa para rezar a hora terça, que é uma oração breve, né? Depois, a hora média, ao meio-dia, também é breve, é uma oração breve. Às 15 horas também temos a hora nona. Depois, o trabalho também se estende durante a tarde. E no finalzinho da tarde, a oração do rosário, também o cuidado externo, mais uma vez com a horta e alguma outra coisa que necessita ser feita no eremitério. E no finzinho, o dia é terminado com a oração das vésperas, às 6h30. Depois o jantar, um momento de estudo. E por volta das 9 horas, a oração das completas e o recolhimento até o dia seguinte. Opa, mais ou menos a rotina. Mais ou menos. E a rotina é importante realmente para ir percebendo a presença de Deus, né, na vida, assim, né, nas horas, como se disse, né? Talvez o pessoal tá meio perdido, né, de laudas, vésperas, essas coisas, né? É o ofício, né, das horas, né, da oração, né, que os padres, os irmãos e todo o povo de Deus pode fazer. A gente vai fazer um vídeo ainda sobre isso, né? Esperamos, né, explicando um pouquinho, mas é muito bom mesmo. E tem uma vida, assim, né? Não é tipo, nossa, o Frei fica lá sozinho, né? Coitado. Uma coisa aleatória. Tá lá aleatório, coitado, vamos lá fazer uma visita porque ele fica perdido. Não, né? É realmente uma vocação, um chamado de Deus, né? E tem todo esse acompanhamento, tem toda essa estrutura, como a gente já disse, de, pelo menos, não física, assim, né? Como os monges, né? Outras vidas consagradas. Mas tem essa estrutura também de apoio da igreja, da comunidade, de ter esse acompanhamento realmente espiritual, né? E, então, só pra gente ir fechando já, né? Pra gente ir fechando um pouco, tá? Muitos nomes, né? Muitos nomes pro povo, a gente fica às vezes meio perdido. Tem leigo, tem padre, tem irmã, tem vida consagrada, tem monge, tem eremita, né? Tem gente que se chama irmão, tem o padre, tem o dom, tem o Frei Vicente. Então, o Frei Vicente é um frei? Não é um frei. O que é um frei? É um religioso? Não é um religioso? É um monge? É um padre, né? Só para concluir esse nome realmente e por que na igreja, né, tem tanta coisa assim, né? Não precisa entrar a fundo que só isso daí dá um vídeo à parte, né? Numa próxima vez, né? Certo. Então, é uma forma de vida consagrada, né? Uma das 5 formas de vida consagrada. Olha só, vida consagrada, então... 5 formas. Será que a gente lembra? Sim? Claro. Você lembra? Vai lá, a primeira é a Ordem das Virgens Consagradas, depois os eremitas, os religiosos, né, onde entra os monges, né, e as congregações religiosas. Legal. Depois os institutos de vida apostólica, ou melhor, os institutos de vida seculares e as sociedades de vida apostólica. Né? São as 5 formas de vida consagrada da igreja. Vida consagrada. Isso. E os eremitas, então, estão aí dentro, né, dessa vida consagrada. Tá certo. E daí o nome do tipo frei, irmão, é uma questão mais pessoal de cada eremita. Sim. De forma geral, né, os eremitas são sempre também chamados com o prefixo de eremita, né? Eremita, tal. Tipo, eremita Vicente. Sim. E também eu acho que pelo costume do povo, né, e vai ganhando-se aquilo que já está mais conhecido pelo povo. Às vezes frei, irmão, depende muito da realidade local. Né? Mas de fato mesmo somos os eremitas, né? É aquilo que imprime aquilo que é próprio da nossa vida. É esse nome. E todos os eremitas assim, se vestem assim, como o Senhor, tem esse estilo assim, não, ou isso é muito próprio de cada eremitério, né? Então aqui se observa a regra beneditina, então já vem-se uma inspiração, né, na regra de São Bento, e o hábito também é uma identidade externa daquilo que nós procuramos carregar internamente. Então, cada eremita tem também a sua particularidade, da sua espiritualidade, né? da sua devoção. Então, eu observo a regra de São Bento, tem aqueles que estão mais próximos do Carmelo, né? Aqueles que estão mais próximos de outras congregações religiosas, que tem ali como fundador uma espiritualidade específica, né? E acaba abraçando também. Então, é natural que se encontrem outros eremitas. Dificilmente vai se encontrar um eremita com um hábito igual ao do outro, porque cada eremitério carrega uma identidade própria. Uma identidade própria. Isso. Mas muito bom, Frei. Então, eu acho que por hoje dá pra gente ir terminando. Lógico que teria muitas outras perguntas, né, principalmente sobre essa vida eremítica, assim, né, dos eremitas, especialmente a sua, né, também partilha vocacional e tudo, né, mas
Caso você queira conversar, né, discernir um pouco sobre isso também, o Frei sempre está aqui disponível, sim. Né, também, né, com um equilíbrio, né, gente? Senão vai fazer uma fila aí no cemitério também, daí não ajuda em tudo isso que a gente falou, né, de viver uma vida um pouco mais dedicada a Deus, assim, né, sim. Nesse silêncio, na oração e no trabalho, né? Então, maravilha. E o que se deixa, tipo assim, de mensagem realmente para alguém que quer viver não somente a vida eremítica, assim, né? Mas a vida com Deus, realmente, né? Sim. Pedro, tem uma passagem do Evangelho, embora o Evangelho como todo é muito lindo, mas para esse assunto específico, capítulo 13, versículo 44 do Evangelho segundo Mateus, Jesus nos fala de um homem que encontrou em um terreno um grande tesouro. Ele deixa esse tesouro escondido, ele vai, vende tudo que possui e compra aquele terreno por causa daquele tesouro. E eu penso que quando se fala de vocação, isso faz todo sentido. Então, quando nós encontramos a nossa vocação, é como aquele homem que encontrou aquele tesouro. E a gente renuncia aquilo que a vocação nos exige. Às vezes renunciamos um contato, né, todos os dias diários com a nossa família, às vezes renunciamos de constituir uma família, aquilo que é próprio da nossa vocação e tantas outras coisas que poderíamos ter lá fora e nós renunciamos por causa dessa vocação. Então, é realmente encontrar esse tesouro. Os eremitas são aqueles que encontraram esse tesouro no deserto. Os diocesanos encontraram na vida pastoral, no cuidado pastoral numa paróquia, numa diocese, sim. Assim como outros religiosos em sua congregação específica. Então, família encontra o tesouro. Justamente. Então, independente da vocação, aqueles que desejam trilhar a santidade precisam encontrar esse tesouro. Abandonar tudo, vender tudo e uma vez encontrou esse tesouro, é ter a coragem de pedir o auxílio do Nosso Senhor para deixar tudo o que for necessário e abraçar esse tesouro. Amém. Mas, maravilha então, Frei. Obrigadão, Deus abençoe. Amém. Você que gostou desse vídeo ou não gostou, né? Não sei, né? Espero que tenha gostado. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal da paróquia, tá certo? Compartilhe com os amigos também, caso alguém não saiba o que é um eremita, né? Compartilhe, deixe seu comentário também para um próximo vídeo e até mais. Até mais.